Como a maioria dos países, o Brasil está longe do que seria uma postura ideal no tratamento dos resíduos. O problema pode ser percebido desde o descarte incorreto do resto de comida, passando pelo lixo eletrônico e até as embalagens de produtos tóxicos. Se você olhar na natureza, os animais em geral, no ciclo biológico, que a gente aprende, sempre os animais você tem um ciclo completo. O ser humano é o único que está deixando pegadas. E que pegadas! Só no Brasil são 180 mil toneladas de lixo por dia. Mais da metade desses resíduos não recebem nenhum tratamento antes de serem descartados. Durante muito tempo, esse descaso foi justificado, pelo menos em parte, pela falta de regras claras sobre o que cada um devia fazer. Também faltavam critérios e punições para quem desrespeitava o meio ambiente, seja na hora de descartar um resíduo ou na fabricação de uma embalagem, por exemplo. Mas essas desculpas não serão mais aceitas. É que agora, depois de 2 décadas de muita discussão, o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos. É uma lei ampla, nos 56 artigos, regras claras que precisam ser seguidas por empresas, governo e também pela população. É um marco importante do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico e social para os brasileiros. A lei, ela aplica um princípio também, que é o princípio da hierarquia na gestão, que diz qual é a ordem de ação que deve ser aplicada na gestão dos resíduos sólidos. E essa ordem é, primeiro, reduzir, depois reutilizar, depois reciclar, depois recuperar e só por fim destinar sobre o solo. Uma das consequências mais esperadas dessa legislação é, sem dúvida, o fim dos lixões. Insalubres, desumanos e tóxicos, estes depósitos a céu aberto são a prova mais visível do quanto o homem desrespeita a natureza e a própria humanidade. A alternativa prevista na nova lei são os aterros sanitários. Primeiro eu vou fazer uma base para que o que esteja abaixo, o chorume, não infiltre na terra e não desça. E nas laterais dessa base ele cria canaletas para recolher esse líquido que existe em todo o aterro. Só se entra no aterro sanitário com autorização, se sabendo a procedência do lixo. Porque isso vai permitir que a gente possa tratar esse chorume de uma maneira adequada e devolver à natureza de uma forma adequada. Se a gente não souber o que a gente está tratando, dificilmente a gente vai conseguir devolver à natureza de uma forma que seja apropriada para ela. Esses locais só vão receber os resíduos que não podem ser reciclados. E ao contrário do que ocorre hoje nos lixões, nos aterros não será permitida a presença de catadores e nem a criação de animais. Outro avanço da Lei de Resíduos Sólidos é a chamada logística reversa. Esse princípio prevê que, depois de usados, alguns produtos e embalagens façam um caminho inverso, ou seja, em vez de ir para o lixo, sejam devolvidos aos fabricantes, distribuidores ou comerciantes. É o que vai acontecer com lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e embalagens de agrotóxicos. Porque como ele vai ser obrigado a cuidar daquilo que ele produz, ele ir atrás do que ele produziu, é mais ou menos esse sentido. Então isso obriga também ele a pensar, bom, já que eu tenho que ir atrás, o máximo que eu puder não deixar resquícios, no meio do caminho, isso é melhor. Que a possibilidade de um produto voltar ao mercado aumenta e muito quando a coleta seletiva deixa de ser apenas um ideal e passa a fazer parte do dia a dia da população. Não é de hoje que o que jogamos fora é a única fonte de renda para milhares de brasileiros. A aposta é que as novas regras garantam a profissionalização e o crescimento do setor. Vai fortalecer a categoria enquanto trabalhadores, esse reconhecimento. Vai facilitar a mão de obra do catador, porque nós somos catadores de material reciclável, nós não somos catadores de lixo. Acho que essa é a grande mudança que eu acho que a gente pode ver. E o aumento da renda, porque quanto melhor a separação, melhor é a qualidade da matéria-prima e melhor o valor agregado. Nós não estamos fazendo um favor aos catadores. Dentro do ciclo
do resíduo, ele é um agente fundamental para outros processos industriais que vão ter em relação ao resíduo sólido. É claro que transformações tão profundas levam tempo para virar regra. No caso da política de resíduos sólidos, boa parte dessas mudanças precisa estar funcionando em no máximo 4 anos. O desafio é grande. As punições para quem descumprir a norma ainda vão ser definidas, mas a mudança de postura precisa começar imediatamente. Agora resta tirar essa lei do papel. A gente vai ter que realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer.